Kelly Ann Bates nasceu no dia 18 de maio de 1978 em Hattersley, uma cidade muito pequena que fica na Inglaterra, Reino Unido. Sua família sempre foi muito próxima e eles descrevem ela como uma garota confiante, independente, gentil e atenciosa que, inclusive, era muito madura para a idade dela. E isso vai ser bem importante pro caso, porque como ela era bem madura, eles tinham uma confiança a mais nela e em tudo o que ela falava e fazia também. A Kelly costumava trabalhar como babá de umas famílias que moravam ali mesmo pela área da casa dela. E enquanto ela trabalhava, não se sabe muito bem assim como, mas ela conheceu um homem chamado James Patterson Smith. Eles se apaixonaram e começaram um relacionamento. A Kelly manteve meio que um sigilo sobre o namoro porque o James tinha 46 anos na época e ela tinha 14. Não foi muito bem um sigilo total porque ela acabou contando para os pais dela que ela estava namorando, só que ela falou que o nome dele era Dave e não James. Eles não se preocuparam muito também, até porque eles achavam que era só um garoto da idade dela, que possivelmente era da escola que ela frequentava. Então, a Kelly e o James se davam muito bem. Ele era o primeiro namorado dela e não demorou muito para ela começar a procurar maneiras de passar mais tempo com ele. Ela saía escondida de madrugada e voltava só na manhã seguinte e às vezes até 2 dias depois. Após algumas semanas, ela decidiu levar o James até a casa dela e aí a gente tem duas reações diferentes dos pais da Kelly. O pai dela, o Tommy, ficou bem surpreso quando viu ele porque o James era bem mais velho do que o pai dela esperava. Então ele perguntou para ela se era isso mesmo que ela queria, porque claramente a diferença de idade era bem alta. E a Kelly respondeu que de qualquer forma ela ficaria com pessoas mais velhas e que ele nem era tão velho assim. Ela acabou mentindo falando que ele tinha 32 anos. Como eu disse no começo, ela era bem madura para uma criança, então era óbvio que uma pessoa mais velha iria lhe atrair mais, né? Já a reação da mãe dela, a Margaret, foi um pouco diferente. A mãe dela ficou em choque e disse posteriormente em uma entrevista que os cabelos da nuca dela arrepiaram e ela sentiu algo mal nele. Porém, eles permitiram o namoro, mesmo depois do James, na qual eles acreditaram que se chamava Dave, admitir que ele tinha 46 anos. Inclusive, ele era um ano mais velho que o próprio pai da Kelly. Eles aceitaram o namoro porque eles confiavam muito nela. E ok, os dias foram passando e conforme passava o tempo, a Kelly passava mais dias na casa do James que na casa dos pais dela. E a mãe dela acabou ficando bem brava com essa situação, então a Kelly decidiu que ela ia morar com o James. Tem um detalhe que eu acho bem importante deixar claro, que é que a Margaret, a mãe da Kelly, ela foi atrás de tentar saber quem era esse Dave Smith, que estava namorando com a filha dela, porque né, é preocupante um cara bem mais velho que a Kelly namorar com ela. Então ela foi atrás sim de saber quem era, ela perguntava pra todo mundo, mas ninguém conhecia ele, era como se ele não existisse. E isso porque a Kelly disse que o nome dele era Dave Smith e não James, que era o real nome dele, né? James Patterson Smith era um homem divorciado e desempregado que morava na área de Gorton, em Manchester. O casamento dele terminou depois de 10 anos, em 1980, porque ele era violento com a esposa. Então ele começou um outro caso entre 1980 e 1982 com uma moça chamada Tina Watson, de 20 anos, a quem ele usava constantemente como saco de pancadas, a sujeitando a agressões severas até mesmo enquanto ela estava grávida de seu filho. Ela conta que no início era só tapinhas, até que ao longo do tempo passaram a ser todos os dias. Ela diz inclusive que lhe dava tapas no seu rosto, batia na sua cabeça com um cinzeiro e chutava suas pernas e entre suas pernas, e um dia até tentou afogar enquanto ela estava no banho. Watson conseguiu escapar do relacionamento e ainda em 1982, o James iniciou um outro relacionamento com uma garota de 15 anos chamada Wendy Motershed, na qual ele também abusou várias e várias vezes, tentando até afogá-la na pia da cozinha. Alguns dias depois, a Kelly voltou para casa dos pais dela para arrumar as coisas dela e levar para casa do James. E quando a Margaret olhou pro rosto da Kelly, ela viu que estava machucado.
mas a Kelly disse que ela tinha apanhado de umas garotas. Porém, a mãe dela começou a notar outras lesões com o passar dos dias, como dedos machucados, marca em volta do pescoço, marca de mordida nos braços da Kelly, mas ela sempre falava que ela tinha caído, tropeçado, etc. E a mãe dela até pedia para ela largar o Dave, porém a Kelly se recusava. Bom, antes de continuar, eu quero deixar claro que lá na Inglaterra, se eu muito não me engano, uma pessoa com 16 anos é considerada adulto. Então eu acho que por isso que a Margaret não fez muita coisa para impedir a Kelly de namorar com o James e morar com ele, porque quando a Kelly foi morar com ele, ela já tinha 16. Então, eu acho que foi por esse motivo que ela não se intrometeu tanto assim no relacionamento. Então, a Kelly parou de ver a mãe dela e disse que ela tinha conseguido um emprego e teve oportunidade de horas extras. A Margaret sabia que a Kelly gostava de trabalhar, então acreditou nela. E eles só se falaram por telefone a partir desse ponto. Então, agora o James tinha total controle sobre ela. Ela não falava mais com a família dela, eram mandados apenas cartões que obviamente não era ela quem escrevia. O irmão dela até tentou uma vez ver ela na casa dela, no caso a casa que ela estava morando com o James, mas o James disse que ela não estava lá. E outro dia até um vizinho deles que estava preocupado perguntou como ela estava. Então o James permitiu que a Kelly fosse vista através de uma janela que ficava no outro andar da casa. A partir desse dia, ela não saiu mais para lugar algum. No dia 16 de abril de 1996, Smith relatou às autoridades que a Kelly tinha se afogado no banho. A polícia foi até a casa deles e encontraram uma cena horrível. A Kelly estava na banheira e todos os cômodos da casa estavam sujos de sangue, tanto o chão quanto as paredes. O James foi levado preso e avisaram os pais da Kelly sobre o ocorrido. Na verdade, antes mesmo de eles falarem algo, a Margaret disse: ele a matou. A Kelly tinha 17 anos. Durante seu último mês de vida, ela tinha sido mantida presa, amarrada, às vezes pelos cabelos em um radiador, outras vezes em uma cadeira e até mesmo pelo pescoço. O James ainda quebrou os braços dela e esmagou as duas rótulas. Para quem não sabe, rótula é meio que um osso do joelho e ele esmagou as duas, ou seja, ela estava debilitada e completamente dependente dele. O patologista William Lawler disse que ao longo da sua carreira ele examinou quase 600 vítimas de homicídio, mas nunca havia encontrado lesões tão extensas. Foi determinado que seus olhos haviam sido arrancados não menos de 5 dias e não mais de 3 semanas antes da sua morte. Ela não recebeu água por vários dias antes da sua morte e também passou fome. Algumas matérias dizem que ela perdeu cerca de 20 quilos, outras dizem que foi 44, porém isso não é relevante. Houveram outras lesões que foram documentadas, sendo elas: queimaduras causadas por ferro quente e água fervente, ossos quebrados e fraturados, perfurações causadas por facas, garfos e tesouras, lesões nas duas mãos por esmagamento, escalpelamento parcial, mutilação de orelhas, nariz, sobrancelhas, boca, lábios e genitália, ferimentos causados por uma pá e tesoura de podar também. Além disso, ferimentos de facadas dentro da boca e também nas órbitas vazias. A causa da morte foi afogamento. O Smith a fez desmaiar e depois a afogou na banheira. No julgamento, James comentou que Bates fazia um inferno na vida dele, que ela fazia piadas sobre sua mãe morta e se machucava para que pensassem que ele tinha feito aquilo com ela. Quando perguntado por que ele tinha feito isso, arrancado os olhos, etc., ele disse apenas que ela o desafiava a fazer. Uma psiquiatra consultora chamada Gillian Mazzei disse ao tribunal que Smith tinha um grave distúrbio paranoico com ciúmes mórbidos e vivia uma realidade distorcida. O júri levou apenas 1 hora para considerar James Patterson Smith, de 49 anos, culpado pelo assassinato de Kelly Ann Bates, de 17. Ele foi condenado à prisão perpétua, cumprindo um mínimo período de 20 anos. Todo o júri recebeu aconselhamento profissional para ajudá-los a lidar com a angústia de ver as fotos dos ferimentos de Bates e a violência doentia do caso.